Bom dia, galera. Hoje teremos mais uma aulinha sobre relações entre os seres vivos. Vocês sabem que na natureza existem diversos seres vivos e que eles se relacionam entre si, né? Seja isso para a captura de alimento, ah, território, né? Divisão de tarefas ou qualquer outra situação no ambiente que eles vão se relacionar, vão ter contato uns com os outros. Enfim, essas relações eu posso citar então, uh, começar então por uma relação intraespecífica, né? No caso da sociedade, nós temos vários tipos de sociedades, né? Sociedade entre os primatas, sociedades dos felinos, né? Dos leões, que vivem em bandos, né? A sociedade humana, a sociedade das abelhas, dos cupins, das formigas. Elas são comuns então entre animais de mesma espécie que vivem em agrupamentos, né, de indivíduos. Estes indivíduos eles cooperam entre si de forma a dividir tarefas. Por exemplo, no caso das abelhas, existem a rainha, né? As rainhas, no caso de cada colmeia tem uma. E esta rainha, né, ela vai ser fértil, assim como tem os zangões, que servem apenas para reprodução, então para a fecundação das rainhas. E as operárias, que vão procurar alimento, limpar, né, defender a colmeia, alimentar a rainha, né, a cuidar da prole, ou seja, dos filhotes, produzir a geleia real, né, cera para a construção da colmeia, enfim, elas vão fazer a divisão do trabalho. Dos leões, né, que como vivem em bandos, grande maioria em famílias, eles dividem ou cooperam entre si, né, para caça, dividem o seu alimento, né? Primeiro comem então os dominantes do bando, para depois fazer então a divisão entre o restante dos organismos. Tá? Então a sociedade é uma relação intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, né? Leões, abelhas, cupins, seres humanos, enfim, e que há uma cooperação, né? Eles cooperam entre si em prol da espécie, né? Da comunidade. Outra relação que a gente pode citar, né, desse tipo de sociedade são as formigas e os cupins. Os cupins eles constroem, né, estruturas normalmente de terra com a saliva deles, que eles vão confeccionando essa estrutura externa. Para quê? Para que dentro do cupinzeiro esteja mais com a temperatura mais regulada do que o meio externo. Então eles vai facilitar então esta comunidade, essa sociedade, porque alguns vão ter mandíbulas muito fortes, né, aquelas estruturas que mordem, digamos assim, para defender então a sociedade. Outros vão sair né, a captura de material, né, ou de alimento. Outros construirão a colônia, enfim. Tem várias situações né, que vão sendo postas para os cupins, para as abelhas, as formigas, que cada um dos indivíduos vai se dividindo nas tarefas ali em prol do bem maior, para o bem da sociedade. Tá? Uma outra relação daí interespecífica, harmônica, porque os dois vão se beneficiar, né, seria o mutualismo. O mutualismo ele vai trazer benefícios para duas espécies envolvidas. Por exemplo, a abelha e as plantas com flores, né? Então ela vai fazer o processo de polinização, né? Reprodução da planta inconscientemente, não, porque a planta
ela oferece o alimento para a abelha, então, né, que é o néctar. A abelha vem na flor, pousa na flor, acaba né, bebendo néctar e com isso levando o pólen acidentalmente, né, uma estratégia da planta ali para poder reproduzir de forma sexuada. Leva o pólen, quando ela senta em outra flor da mesma espécie, né, de uma árvore da mesma espécie ou de uma planta da mesma espécie, ela vai fazer a polinização. Então há uma troca, a planta oferece o alimento para a abelha e a abelha dá em troca então esse processo reprodutivo para a planta, tá bom? Também existem mutualismo entre outras espécies, como por exemplo os bois, né, e os anus, ou as garças, que ficam sobre o boi, né? O que acontece ali entre o boi e a garça, e o anu, e o siriri, por exemplo? Eles comem parasitas, né? Retiram parasitas da superfície da pele do boi, né? Da vaca, enfim. A forma do pássaro se alimentar, então obtém o alimento, e o boi, ou a vaca, ou o cavalo, enfim, eles vão obter a retirada do parasita, né? Esse parasita que poderia causar alguma doença no animal, então houve uma troca ali, né? O boi ou a vaca, né? O animal parasitado lá, permitiu com que a ave sentasse sobre o seu corpo ou chegasse próximo e capturasse então o parasita, o carrapato, por exemplo, que serviu de alimento para a ave e ao mesmo tempo a ave beneficiou o animal, né, o boi, para a retirada deste parasita. Então há uma troca mútua, os dois se beneficiam, né? Outra situação de relação interespecífica entre duas espécies ou mais é, no caso, o comensalismo. O comensalismo ocorre entre duas espécies diferentes, em que uma, né, a comensal, ela vai obter um ganho, tá, da associação sem prejudicar o outro. Tá? Por exemplo, os tubarões e as rêmoras, aqueles peixes que ficam grudados, né, nos tubarões, próximo à boca dos tubarões. O que acontece? Eles se beneficiam dos restos da alimentação do tubarão. Quando o tubarão come, aqueles restos dos peixinhos vão lá e se alimentam. Então há uma relação em que beneficia o comensal, que é o animal que vai, né, o peixinho no caso, peixe piloto, a rêmora, enfim. E o tubarão ele não é prejudicado nessa caça e nem né, digamos, ajudado, beneficiado por esse peixe. Então, só o peixe se beneficia, não prejudicando e nem beneficiando o tubarão. Tá? Isso é o comensalismo.